por tudo que Deus tem feito na nossa vida e por tudo que Deus ainda vai fazer. Louvamos a Deus nesta manhã, porque Deus nos concedeu a oportunidade, irmãos, de estarmos aqui. Outrora, nós talvez não tínhamos essa oportunidade, mas Deus nos concedeu. A graça do Senhor nos alcançou e nós hoje estamos aqui. Não porque somos os melhores, talvez fôssemos os piores lá fora, mas é justamente isso, a graça de Deus, ela nos alcançou. Eu tenho certeza que se a graça de Deus, ela não tivesse nos alcançado, talvez algum de nós não estivéssemos aqui nesta manhã. Eu tenho certeza que se a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder do Evangelho, não tivesse nos alcançado, nós não estaríamos nem em cima dessa terra. Mas um dia, a graça do Senhor nos alcançou, ela foi lá e nos trouxe, e hoje nós estamos aqui, dependendo exclusivamente da sua misericórdia, tão somente da sua graça, para estarmos na sua santa presença. Amém? Eu tenho certeza que você nesta manhã veio ouvir a voz de Deus, você saiu da sua casa para ouvir a voz de Deus, para se alegrar, mas tem uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã, é o culto, né? Que a missão evangelizadora do Nordeste está à frente, e nós de início pedimos aos irmãos, oreis por nós, faço parte também dessa diretoria, e são muitos os desafios, irmãos, são muitos os desafios, mas nós entendemos que esta obra, ela tem um dono, nós entendemos que esta obra, ela é de Deus, e se ela é de Deus, ela usa pessoas como eu, como você, e a obra de Deus, ela é feita, e a obra de Deus, ela continua. Então oreis por nós, os desafios são enormes, mas Deus tem nos dado graça, e a gente tem avançado, por isso que hoje a gente está em São José dos Cordeiros, amanhã a gente vai estar em outro lugar, porque o poder do Evangelho são para todos aqueles que creem no poder do Evangelho. Queria que você abrisse a sua Bíblia, com muita reverência, com muito respeito, palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Romanos. Você vai abrir no capítulo 1 e o versículo de número 1. Depois a gente vai para o versículo de número 14, 15 e o 16. Romanos, capítulo de número 1, versículo 1, 14, 15 e 16. Abre a sua Bíblia com muito carinho, né? A gente trata a Bíblia com muito carinho. Ela é a palavra de Deus. Amém? Olha aí, já está na tela aí. Romanos capítulo 1 e o versículo 1. Essa palavra, há 2 semanas atrás, ela vem mexendo comigo. E eu tenho certeza que nesta manhã, Deus, Ele vai tratar conosco. Nós vamos entender ainda mais o poder desse Evangelho. A excelência do Evangelho de Cristo. Título dessa mensagem: a excelência do Evangelho de Cristo. Diz assim, capítulo 1, e o versículo de número 1 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Você vai para o versículo 14, ainda as palavras do apóstolo Paulo. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes.
Versículo de número 15. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus queridos, eu estava meditando nesta palavra e Deus, Ele me trouxe, eu tenho certeza que também vai trazer para você a responsabilidade que nós temos quanto ao Evangelho de Cristo. Se você perceber no versículo 1, a qual nós lemos, deixe a sua Bíblia aberta. Se você perceber no capítulo 1 do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele começa com a expressão que é a base para que nós entendamos o que é Evangelho. A responsabilidade do que é Evangelho. Paulo começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Para que possamos entender o que é Evangelho, precisamos entender primeiro que nós fomos chamados para ser servo de Jesus Cristo. E ser servo significa dizer que nós temos um serviço a fazer. Ser servo identifica nos dizer que nós temos uma tarefa a cumprir. E o apóstolo Paulo, ele começa justamente dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele poderia chegar aqui, talvez com outra indagação. Ele poderia talvez chegar aqui trazendo outro título, mas ele disse: Paulo, servo de Jesus Cristo. Para que possamos entender primeiramente a base do Evangelho, precisamos entender que nós somos servo de Jesus Cristo. Precisamos entender, irmãos, que nós temos uma missão a cumprir. E nessa missão, nós não podemos abortar ela. Você pode até não querer, talvez, assumir essa responsabilidade de ser servo. Algumas expressões dizem escravo. Talvez não soe bem para nós, porque talvez escravo a gente soe como aquele que vive sendo sempre machucado, molestado. Mas aqui a expressão de Paulo é servo de Jesus Cristo. Irmãos, essa expressão ela é tão forte, que talvez para alguns ser servo não soe muito bem. Porque nós hoje estamos numa época, meu pastor, que as pessoas não querem servir, elas querem ser servidas. E Deus nos chamou a uma responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de servir. E nós vamos entender aqui nesta manhã que serviço é esse. A segunda coisa que ele diz ainda no versículo de número 1, ele diz: chamado para ser apóstolo. E o que é apóstolo? É ser um mensageiro, é ser um enviado. É aquele que é comissionado a fazer uma tarefa. Você não tem como entender que você foi chamado, que você tem um chamado a fazer, primeiramente se você não entender que é servo. Quando você entende que você é servo, que está aqui para servir, que está aqui para fazer uma tarefa, você vai entender que você é um mensageiro. Que você é comissionado, que você é enviado por Deus. E a terceira coisa, ainda no versículo de número 1, ele diz:
separado para o Evangelho de Deus. Primeiramente, você entende que você é servo, está aqui para servir. A segunda coisa, você vai entender que você é chamado para isso. E a terceira coisa, você vai entender que você é separado para pregar o Evangelho de Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos vivendo dias atuais em que é necessário, eu digo necessário e urgente, de pessoas que preguem verdadeiramente o Evangelho de Cristo. E essa responsabilidade não está com quem vai para o Parque do Povo hoje à noite. Não vai para quem vai sair daqui a pouco para uma bebida, para quem vai se prostituir, para quem vai para outra coisa. Essa responsabilidade Deus colocou sobre cada um de nós, que estamos aqui nesta manhã. Você que veio nesta manhã para este lugar, eu tenho uma palavra para você. Ao meu tempo de evangelho, eu sempre escutei isso. É porque ainda eu não descobri o meu talento. E aí se passa 20, se passa 30, 40 anos sentado no banco da igreja, esperando o talento chegar. Mas eu tenho uma palavra para você nesta manhã. Não espere esse talento chegar. Assuma essa missão de pregar o Evangelho de Cristo. Assuma esta missão de levar esse Evangelho. Entenda que os anjos quiseram fazer esta obra. E Deus nos comissionou a levarmos a pregar o Evangelho. E muitas vezes nós queremos transferir essa responsabilidade ao diácono da igreja, ao presbítero da igreja, ao pastor da igreja. Mas Deus nos chamou, irmãos, cada um de nós, do pastor ao mais simples membro que talvez esteja aqui nesta manhã, Deus nos chamou para uma tarefa: pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho, você deve, no mínimo, se sentir privilegiado. Porque os anjos quiseram fazer, mas Deus disse: é lá embaixo que vai ter que acontecer isso. Eu vou usar Antônia, eu vou usar João, eu vou usar Maria, é eles que vão fazer a minha obra. Mas talvez você diga assim: eu não sei falar, eu não sei pregar. Deus não está à procura de pregadores para anunciar o Evangelho. Deus está à procura de pessoas que estejam disponíveis para Ele usar no seu Evangelho. E não adianta desculpas diante de Deus. Não adianta. Deus, Ele não aceita desculpas. O profeta Isaías, aí no seu chamado, ele disse, quando viu a glória de Deus, ele diz: eu habito no meio dos lábios impuros, eu vi a glória do Senhor. Eu habito. Aí a Bíblia diz que o anjo foi lá, com uma tenaz, foi lá no altar, pegou a brasa viva, colocou nos lábios de Isaías, purificou os seus lábios, e depois de purificado ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O outro disse: eu sou uma criança, Jeremias. Eu sou uma criança, eu não sei falar. Ele foi repreendido. Não digas eu sou uma criança. Não diga nesta manhã que não sabe pregar o Evangelho. Porque a sua vida de transformação já é uma pregação. Para onde você passa, por onde você passa, aonde você trabalha, aonde você ensina, por onde você passa, a sua vida deve ser, no mínimo, uma pregação. Porque se alguém olha para mim, se alguém olha para você e não consegue ver Jesus, é porque tem alguma coisa errada comigo, é porque tem alguma coisa errada com você.
E Jesus foi quem disse aos seus discípulos e diz também para nós: brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Se aonde você passa não tem brilho, precisa ter brilho. E o brilho é você que foi transformado pelo poder desse evangelho. Não espere que Deus agora precise lhe usar com a grande mensagem para você pregar o evangelho. Eu me lembro uma vez, no meu trabalho, um estresse tremendo, ambiente de trabalho, e alguém passou por mim assim, rapidamente, e Deus disse a ele: vai lá e diz apenas uma frase. Interessante que para mim, talvez para você, seja a frase mais simples que seja. E Deus mandou dizer, naquele ambiente de estresse, Deus mandou dizer apenas uma palavra, uma frase: Jesus te ama. Irmãos, a palavra que sai da sua boca, ela tem o poder de transformar uma vida, no mínimo uma vida. Talvez seja uma frase que, talvez para você seja muito pouca, mas apenas uma frase que sai da boca de Deus, através de você, é capaz de transformar uma vida. Mas nós vamos para frente. Capítulo 14, versículo 14, aqui traz uma responsabilidade maior. O apóstolo Paulo, ele entendia o que é evangelho. Ele diz assim, versículo 14: eu sou devedor. Será que também nós não somos devedores? O apóstolo Paulo, ele diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Há dois extremos aqui. Os gregos, os sábios da época, desenvolveram a filosofia, desenvolveram a cultura, desenvolveram o esporte. Muitos deles, daquelas coisas que eles desenvolveram, ainda existe até hoje. O evangelho, Paulo disse, são para essas pessoas também que se acham sábias, também que se acham inteligentes. O evangelho também é para essas pessoas. E ele diz, também é para bárbaros. Quem eram os bárbaros? Pessoas incultas, pessoas que não tinham formação, que era desprezada da sociedade. Esse evangelho também é para essas pessoas. O evangelho, ele atinge todas as camadas da sociedade. Ele é para gregos, ele é para bárbaros, ele é para sábios, mas ele também é para ignorantes. Gente que não tem nenhuma cultura, gente que você passa no meio da rua, ele está lá deitado em um colchão, desprezado, talvez a gente chama com aquela cumbuquinha, né, com 3 moedinhas dentro. Deus nos chamou para isso, irmãos. Nós somos devedores. Entenda nesta manhã, você é devedor na sua casa, você é devedor no seu trabalho, você é devedor na sua escola, você é devedor por onde você passa, você é devedor de pregar o evangelho. Não se limite, não diga assim, esse evangelho não é para essa pessoa. O evangelho é para todas as pessoas. No meu trabalho, eu tenho sido desafiado. E nem sempre você vai ser compreendido. Mas se der uma oportunidade, pregue o evangelho. Todas as segundas-feiras, me é comissionado a fazer apenas uma oração. Eu não tenho oportunidade de pregar, mas a minha oração é uma pregação. Talvez alguém não aceite você pregando lá, mas alguém vai aceitar pelo menos uma oração sua. E a sua oração vai ser uma pregação. Mas pregue o evangelho. Eu me lembro de um pastor, isso aqui é para quem tem coragem. Isso aqui é para quem foi chamado para pregar o evangelho. É um desafio.
Aquele pastor chegava, isso aqui não é para todos, isso aqui é para quem foi chamado. Ele passava num bar, estava lá uma música tocando, aquelas músicas ao vivo, e ele chegava e dizia: fui passando ali, e Deus me mandou fazer uma oração por vocês. Mas também, se vocês não quiserem, é problema de vocês, mas eu vim fazer uma oração. O cara se constrangia na hora. Fazer apenas uma oração assim, eu não vou pregar, eu não vou falar, eu apenas vou fazer uma oração. E a oração dele era uma pregação. Quando ele terminava de orar, muitas daquelas pessoas estavam querendo que aquele pastor descesse daquele palco e colocasse a mão sobre elas, porque elas estavam angustiadas. E muitas daquelas pessoas estavam afastadas do Evangelho. E muitas daquelas pessoas que estavam bebendo ali, depois daquela oração, não se sentia bem em estar ali, abandonava o copo de bebida e ia embora para casa, através de uma oração. Você não precisa parar a produção da sua empresa para falar do Evangelho. Você não precisa parar a atividade da sua empresa para falar do Evangelho. Faça uma oração, que é uma pregação, e você vai estar conquistando vidas dentro da sua empresa para o Evangelho. 10 minutos, 5 minutos, uma oração. Você não imagina o que pode ser, o que pode acontecer através de uma oração feita por um servo de Deus, transformado pelo poder do Evangelho. Entenda uma coisa, nós somos devedores. Daqui até lá embaixo, nós somos devedores de pregar o Evangelho. E não podemos, irmãos, não podemos abortar esta missão, porque Deus nos chamou para pregar o Evangelho. E agora ele diz no versículo de número 15: e quanto a mim, ou seja, se depender de mim, eu vou estar pronto a anunciar o Evangelho a quem está em Roma. Eu vou encerrar. Você acha que era fácil pregar em Roma? Capital do império. Se gabavam pelo poder que tinham, a influência que Roma tinha naquela época. Os imperadores que autos se declaravam deuses. Os romanos que se gabavam pelo império onde eles habitavam. E Paulo disse: eu estou pronto a pregar em Roma. O lugar, irmão, pode ser hostil como for, pode ser desafiador como for, mas cabe o Evangelho de Cristo. Cabe o Evangelho de Cristo. Não se intimide em falar do Evangelho. Lembre-se de uma coisa, primeiramente, talvez você possa ser o mais incompreendido. Não cabe a você convencer, porque essa é a tarefa do Espírito Santo. Cabe a cada um de nós pregarmos o Evangelho. Se vão se converter, é Deus quem vai fazer esta obra. Se vão se entregar a Jesus Cristo, é Deus quem vai fazer esta obra. Pregue o Evangelho. Não se preocupe, mas aí eu preguei e ninguém se converteu. Não é você que vai convencer, quem convence é o Espírito Santo. Me lembro que uma vez eu cheguei aqui, na feira central, tem um irmãozinho pregando. Que bom pregar o Evangelho, cabe na feira central, cabe. Mas não cabe a nós convencermos que tem que aceitar o Evangelho de Cristo. E aquele irmãozinho, depois que pregou, eu fiquei prestando atenção, ele pregou muito bem o Evangelho, pegou a palavra. Não deu 2 minutos, ele fez aquela pregação rápida e depois ele disse: quem quer aceitar Jesus Cristo? E eu percebi que ninguém estava prestando atenção e ninguém se converteu. O irmãozinho pegou ar, né? O irmãozinho não gostou. Eu digo, o irmãozinho também não entendeu o que é Evangelho. Eu prego e quem faz a obra é o Espírito Santo. Alguém pode até não se converter, mas o importante é que a semente ficou plantada. O coração do homem, irmãos, é a terra que vai brotar a semente do poder do Evangelho. Mas eu não posso pregar dentro de casa porque eu sou desafiado. Pregue o Evangelho. Versículo 16 para encerrar. Depois de tudo isso,
O apóstolo Paulo, ele vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do evangelho. Por que é que nós não devemos se envergonhar do evangelho? Porque o evangelho é o poder de Deus. Você vai se envergonhar do poder de Deus? Você vai se envergonhar de levar uma palavra que não é do homem, mas é de Deus? Nós temos que pregar o evangelho, porque o evangelho é o poder que traz a transformação para essas vidas. O Parque do Povo vai encerrar hoje, talvez hoje, né? Assim, uma desgraceira. Vidas amanhã estarão desgraçadas anteriormente. E nós temos a solução. Crente salvo na pessoa de Jesus tem a palavra certa. Crente salvo na pessoa bendita de Jesus tem a palavra certa. Jesus transforma e liberta. Eu trabalho num ambiente que na sexta-feira, no sábado, pastor, está todo mundo alegre, está todo mundo satisfeito, está todo mundo alegre. Vamos para o Parque do Povo, vamos dançar, vamos. Quando é na segunda-feira, meu irmão, na segunda-feira, eu indago mesmo, eu deixo a alegria fluir, mas na segunda-feira eu indago: cadê aquela alegria de sábado? Vocês precisam mais, né? Eu não preciso de Parque do Povo, eu preciso de Jesus Cristo. Agora, para encerrar, há pelo menos 2 grupos de pessoas: aqueles que se envergonham de falar do evangelho, aqueles que se intimidam de falar do evangelho, talvez com medo da retaliação, talvez com medo de perder a amizade, talvez com medo de ser incompreendido. Se for por causa disso, pregue o evangelho de Cristo. Muito obrigado, meu irmão. Prefira agradar a Deus, a levar uma palavra de Deus. Mas ela não vai mais querer minha amizade. Problema, o importante é você agradar a Deus. Segundo grupo, isso é o mais terrível. Se o primeiro grupo se intimida de pregar o evangelho, o segundo grupo, eles envergonham o evangelho. Que grupo terrível. Além de não levar o evangelho, ainda envergonha o evangelho de Cristo. Nós estamos precisando, irmão, urgentemente de levar o verdadeiro evangelho às pessoas. Evangelho nesse país, a igreja brasileira, pasmem, está uma vergonha. Escândalos em cima de escândalos. Essa semana eu vi uma reportagem, um líder de uma grande igreja sendo investigado por lavagem de dinheiro. Misericórdia, é uma vergonha. Membros sendo incriminados por crimes que nem o ímpio lá fora comete. Escândalo. E Jesus foi quem disse. Lucas capítulo 17, versículo 1. É inevitável, é impossível vir os escândalos, é inevitável. Mas ele disse: ai daquele por quem vem o escândalo. Deus nos chamou, irmãos, para pregar o evangelho e não para envergonhar o evangelho. Por favor, não envergonhe o evangelho de Cristo. Se você não consegue pregar, mas pelo menos com a sua vida, alguém possa dizer: eu quero ir para a sua igreja, porque eu vejo em você uma pessoa de Deus. Eu vejo em você brilho de Jesus Cristo. Eu quero ir pelo menos para a sua igreja, porque eu vejo em você algo diferente. Se o mundo, irmão, não consegue ver em nós o brilho da luz de Cristo, tem alguma coisa errada em mim, tem alguma coisa errada em você. Brilhe o evangelho através de Cristo. Não envergonhe o evangelho.
Não envergonhe o evangelho, porque esse evangelho, a sua origem, foi um sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que hoje as pessoas possam fazer com que o evangelho caia em descrédito. A eficácia ele não perde, mas cai em descrédito. Pregue o evangelho, pregue o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho não é ostentação de liderança. Evangelho não é promoção de membros. Evangelho não é título. Evangelho é o poder de Deus. Os irmãos que vão ser separados para o diaconato, outros que vão ser para presbítero, eles não vão receber título, eles vão receber serviço. Eles estarão servindo a igreja. Você não está aqui à procura de título, você está aqui porque você foi transformado pelo poder do evangelho. E se uma vez você foi transformado, há um ID, há uma obrigação, há um planejamento que Deus fez lá na eternidade, para que hoje pudéssemos pregar este evangelho. E nós somos os pregadores da última hora. Não pense você que vim para a igreja, sentar nos bancos, eu vou ficar lá atrás, eu vou só sentar. Um colega meu disse assim para mim: olha, eu vou para a igreja, eu fico sentado, escuto a palavra, tá bom para mim. Não entendeu o que é evangelho. Quem entende o que é evangelho, entende que não é somente carregar essa Bíblia, entende que tem que pregar o evangelho, no mínimo com a sua vida. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Nós estamos precisando urgentemente, eu digo urgentemente, de pessoas que agora tenham a responsabilidade de dizer: eu vou pregar o verdadeiro evangelho. Seja na minha empresa, seja no meu trabalho, seja na minha escola, eu vou pregar o evangelho. E quando você pregar, você vai ver os frutos. O irmão Edilson leu aqui: os que semeiam com lágrimas. Nem sempre essa semeadura vai ser fácil. Mas tenha certeza de uma coisa: você vai cegar com alegria. A semeadura pode ser difícil, mas você vai cegar com alegria. Os frutos vão vir, vão aparecer. Porque quem dá o crescimento a esta igreja é Deus. Quem dá o crescimento ao evangelho é Deus. Mas Ele quer que cada um de nós assuma a responsabilidade de que nós temos um chamado para pregar o evangelho de Deus. Amém? Vou encerrar agora. Pregue o evangelho. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a cada um de nós. E tenha misericórdia de nós. Não envergonhe, não se envergonhe, mas pregue o evangelho de Cristo, porque nesses últimos dias Deus conta com um grande exército que queira pregar o verdadeiro e excelente evangelho de Cristo. Que Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Obrigada, irmão presbítero Joabe. Glória a Jesus. Eu convido o pastor André.